as águas não podem andar tragar, e leva o Senhor pelo céu e mar. Os tronos ouvem o meu mandar, sossegai, com vozes do mar vou salvar, sim, sossegai. Mestre, a minha tristeza, estou mais a sucumbir. Amor que perdura a minha alma, eu peço-te, vem pra mim. Ondas do mar que me correm, quem me fará sair? Jesus, sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sejam brincar pelo mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem andar tragar, e leva o Senhor pelo céu e mar. Os outros ouvem o meu mandar, sossegai, com vozes do mar vou salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em pazes do céu e do mar. O meu coração goza calma, e não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu. E se chegareis bem seguro, no destino meu, ondas atendem ao meu mandar, sejam entrar pelo mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem andar tragar, e leva o Senhor do céu e mar. Os todos ouvem o meu mandar, sossegai, com vozes do mar vou salvar, sim, sossegai. Uma salva de palmas para o nosso coral. Bom dia, muito bem-vindos. Temos que saudar esse coral bonito, né? Que nos acolhe sempre nessa manhã de domingo. Que bom a gente poder ser acolhido tão lindamente aqui. Parabéns ao maestro, parabéns a todo o coral. A gente se alegra em poder se encontrar e ser recebidos assim, com linda canção, sossegando o nosso coração nos braços de Deus nesta manhã. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. É pela fé que nós nos encontramos hoje aqui. E é pela fé que nós seguimos fielmente os caminhos de Deus. Hoje vamos falar da nossa fé. Que Deus seja conosco, nos ilumine, que a palavra de Deus encha nossos corações de esperança, de perseverança e de alegria na comunhão entre irmãos e irmãs em Cristo. Que assim seja. Amém.
Tem visitante hoje na igreja? Quem está de visita dá um sinalzinho aí, só para a gente dar as boas-vindas. Aqui tem visitante, ali, bem-vindo, ali também. Bom, primeiro eu peço um sinalzinho, depois eu peço mais. A gente sempre pede os visitantes para ficarem de pé, só um pouquinho, pode ser? Quem está de visita aí, ficar de pé um pouquinho? Nossos visitantes, então, sejam muito bem-vindos. A gente faz esse pedido para que os membros possam ir até vocês e dar as boas-vindas em nome da comunidade. Sintam-se muito bem aqui entre nós, sejam muito bem acolhidos e acolhidas em nossa comunidade. Uma alegria poder receber vocês. E hoje nós temos culto infantil. Então, aliás, hoje é o último encontro do semestre, né? Então, aí a gente vai dar essa pausa de férias e depois, em agosto, retorna com os encontros do culto infantil. Então, convido todas as crianças, se tem alguma criança aí que está de visita, pode vir também para o culto infantil, para esse momento de se encontrar, de celebrar a palavra, de cantar, louvar a Deus e aprender os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. A equipe está a postos e venham todas as crianças, então, para esse momento do culto infantil. Muito bom poder ter esse momento aqui. Hoje é o dia também que o ensino confirmatório, né, participa do culto. Depois tem que lembrar de assinar a listinha lá. O ensino confirmatório tem que assinar a lista de presença, tá? Está ali no cantinho com a Raulinda. Ao final do culto, assinar a lista de presença, o ensino confirmatório, tá bem? Muito bem, tem mais criança lá, pode vir. E eu convido a comunidade a se colocar de pé para nós fazermos a bênção para as crianças e as orientadoras do culto infantil. Vamos erguer as mãos assim. Senhor nosso Deus, rogamos Tua bênção para este momento, nesta manhã do culto infantil, que essas crianças com alegria possam viver e aprender os Teus ensinos, que as orientadoras e toda a equipe possam ter sabedoria, disposição e alegria em transmitir a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A comunidade queira sentar-se, então podem acompanhar para o culto infantil. E nós queremos ouvir mais uma canção com o nosso coral Vozes do Mar, Grande é o Senhor. Nós temos o amor,
Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Queremos celebrar este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos colocar nosso ser, nossa vida diante de Deus, abrir nosso coração a Deus, confessando nossas falhas, nossos pecados e rogando pela misericórdia de Deus. Oremos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nos achegamos diante de Ti nesta manhã, ansiosos por ouvir a Tua palavra, no desejo de estar em comunhão contigo e com nossos semelhantes. Contudo, ó Deus, queremos reconhecer as vezes em que nós deixamos nosso ego falar mais alto, as vezes em que nós reprimimos a Tua palavra e o Teu Santo Espírito e deixamos os pecados invadirem a nossa vida. Ó Deus, olha com bondade e misericórdia o nosso coração, a nossa mente. Identifica em nós nossas fraquezas. Aponta-nos, Senhor, a Tua vontade. Ajuda-nos a sair do pecado e perdoa-nos por cairmos na tentação de seguir por caminhos que não são a Tua vontade. Assim, ó Deus, em humilde oração, nós cantamos. Que sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se não inútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por mim, devendo estar bem firme no amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a Ti. Amém, Senhor. A tristeza de você se transformará em alegria, assim diz nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o Evangelho de João. Quando nós deixamos o pecado dominar a nossa vida, sentimos o fardo, o peso do pecado. E este peso traz tristeza, angústia para os nossos corações. Quando Jesus diz, a tristeza de vocês se transformará em alegria, Jesus nos anuncia a esperança. Pela misericórdia e pelo perdão de Deus, temos esperança de vencer as tentações do mal, de abandonar o pecado e de viver sob a graça de Deus. Por isso, a todas as pessoas que buscam sinceramente o perdão de Deus e se arrependem dos seus pecados, anuncio-vos a absolvição da parte de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos louvar e reverenciar a presença do Santo Deus entre nós, cantando.
Ó Deus, Pai de misericórdia, graças te rendemos por tua infinita bondade, por teu perdão concedido. Graças te rendemos por tua presença entre nós, em teu Espírito Santo. Que a tua palavra aqui hoje pregada alimente nossa fé, desperte o nosso servir a ti com alegria. Que a mesa da comunhão da Santa Ceia nos fortaleça nos vínculos entre irmãos e irmãs na fé e no compromisso de fazer parte da Santa Igreja, o corpo de Cristo. Assim rogamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina eternamente. Amém. A comunidade queira sentar-se. Convido a acompanharmos a leitura do Evangelho para o domingo de hoje. Evangelho conforme Lucas, no capítulo 12, os versículos 32 a 40. Queremos então acompanhar, podem abrir nas Bíblias ou acompanhar nas telas. O Evangelho em Lucas, no capítulo 12, versículos 32 a 40. Jesus continuou: Meu pequeno rebanho, não tenha medo, pois o Pai tem o prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E Jesus disse ainda: Fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também. Fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Obrigado. Até aqui, esta palavra do Evangelho. Queremos nos preparar para a reflexão em resposta à palavra do Evangelho, cantando Estou pronto, Senhor. Convido para acompanharmos a leitura, para a reflexão, conforme a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 a 3 e os versículos 8 a 16. Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 3 e os versículos 8 a 16. Ali está escrito:
A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Até aqui esta palavra bíblica, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Amém. Querida comunidade, pela fé, os textos hoje nos apontam a importância da fé em nossas vidas. No Evangelho que antes nós ouvimos, nós temos o próprio Senhor Jesus nos lembrando, nos exortando de que nós precisamos juntar riquezas, guardar riquezas no céu. Não se preocupar tanto com as coisas materiais, com as coisas que estão aqui neste mundo, mas buscar a verdadeira riqueza, a riqueza que ladrões não podem roubar, que as traças e a ferrugem não podem destruir. A riqueza verdadeira que está na promessa de Deus. E Jesus então dá aquele exemplo, onde os empregados que estão à espera do patrão precisam estar a postos quando o patrão chegar. Não será bom para os empregados se o patrão chegar e os encontrar dormindo. Assim também, nós precisamos estar prontos para a vinda do Senhor. Não será bom que quando Deus nos chamar desta vida, ou quando nós nos encontrarmos diante de Deus, que a nossa vida seja uma vida em que nós não servimos a este Deus, uma vida em que nós estivemos dormindo para Deus, deixando passar na nossa vida aquilo que Deus realmente quer de nós. Ou seja, se preocupando com tantas coisas do mundo, mas deixando de lado a nossa fé, a nossa esperança, desacreditando ou não dando ouvidos à promessa de Deus. Deus nos faz uma promessa, nos aponta uma esperança. Esperança que nós celebramos com todo o fervor no domingo de Páscoa. Qual é a promessa que Deus nos dá? Qual é o centro da nossa fé cristã? A ressurreição. Deus nos aponta a ressurreição, a vida eterna, o reino de Deus. Mas nós vivemos num mundo tão tecnológico, tão cheio de informações, onde a ciência explica tudo, que nós, dia após dia, somos tentados a tratar a promessa de Deus como uma fantasia, como algo que não existe, não está
à disposição de nós. É tão fácil entender as coisas hoje em dia, está na palma da mão, no seu celular, a resposta para qualquer pergunta, que a gente simplesmente começa a esfriar, a deixar dormir a nossa fé na ressurreição e no reino de Deus. O texto de Hebreus lembra de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Por quê? Porque Abraão foi um exemplo de fé para a sua família, para o seu povo. Abraão foi aquele que confiou em Deus quando tudo na sua vida dizia que não ia dar certo o que Deus prometia. Abraão saiu de sua terra natal e foi para outra região, porque Deus havia dado essa indicação, essa ordem para ele. E ele foi em confiança, pela fé, sem saber para onde ir, sem saber como seria. Abraão tinha a promessa de que dele haveria de vir uma grande descendência. Abraão já estava idoso, sua esposa não podia ter filhos, mas ele confiou na promessa de Deus. E foi pela fé que Abraão seguiu aquilo que Deus indicou, aquilo que Deus o deu como tarefa, como serviço para fazer, como missão. E Abraão, então, seguiu os seus caminhos, os caminhos de Deus. Isso nos faz lembrar um pouquinho, para a gente trazer uma história um pouco mais perto de nós, a nossa própria descendência, de estarmos hoje aqui, né? Os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós. Nós somos, eu acho que na maioria, se não todos, descendentes, né? Os nossos antepassados vieram para o Brasil em busca de uma terra, de uma região, de uma vida melhor. Então, está bem perto de nós. Se a gente for buscar um pouquinho na história, a gente vai ainda se deparar com um bisavô, um tataravô, né? Ou até um avô que veio da Europa para cá, que veio, né? Atravessou os mares e veio para o Brasil em busca de uma nova vida. Esses nossos antepassados vieram apenas com a fé de que tudo ia dar certo. Não sabiam para onde iam, não conheciam o lugar, não tinham noção de como seria. Apenas tinham uma promessa e uma esperança. E assim vieram. E aqui construíram a sua vida, enfrentaram os desafios, e hoje nós estamos aqui como descendentes das gerações passadas que lutaram, persistiram pela fé, puramente pela fé. Nós celebramos 200 anos, agora 202 anos da presença da Igreja Luterana no Brasil, e essa história nos conta tanta coisa bonita, né, de nossos antepassados que vieram, né, com aquela esperança, com aquele desejo de encontrar uma vida nova aqui, mas trouxeram na sua bagagem uma Bíblia, um inário, chegaram nos lugares, né, onde lhes foi concedido para desbravar, e ali começaram a celebrar a sua fé, colocar a sua vida em oração, usando a palavra, usando os seus inários para cantar, para celebrar a sua fé. E assim também cumpriram a missão de ser igreja, de formar comunidades. E por isso hoje nós podemos celebrar, né, e comemorar tantos anos da vida em comunhão sob a fé evangélica de confissão luterana também. Quando nós olhamos para essa história, nós podemos entender o que é você colocar a sua vida pautada na fé. Crer em Deus, confiar na promessa de Deus, nem sempre faz com que as coisas sejam tudo do jeitinho que a gente deseja. Abraão não teve uma vida fácil. Não foi fácil para ele ir cumprir aquilo que Deus havia ordenado. Não foi fácil para ele abandonar o lugar onde ele cresceu e ir em direção a uma nova região, a uma terra nova.
Não foi fácil para os nossos antepassados virem para cá, mas não perderam a sua fé. Então, a nossa vida também tem suas dificuldades. Também temos nossas angústias. Também temos nossas dores, nossos obstáculos, nossas lutas. Mas nem por isso nós devemos perder a fé. Neste mundo, também temos as tantas e tantas tentações que tentam nos afastar deste nosso Deus. O poder do mal está sempre agindo entre nós. É como a história do joio e do trigo. Onde cresce o trigo, também cresce lá o mato, o joio, né? Então assim também é este mundo. Aonde está a palavra e a vontade de Deus, infelizmente, o mal tenta destruir isso. E por isso, com muita facilidade, nós caímos na tentação de entender a nossa fé de uma maneira que Deus esteja a nosso serviço. E não é isso que Cristo nos ensina. Com muita facilidade, nós gostamos de mandar em Deus. E até às vezes na oração a gente gosta de mandar em Deus, né? Quando a gente começa a orar e tem aquela coisa assim, ó Deus, faça assim. Quando a gente é às vezes até contagiado, né, por jeitos de celebrar, onde a gente vê orações do tipo assim, eu determino em nome de Cristo que aconteça tal coisa. Eu olho aquilo e penso assim, como a humanidade gosta de mandar, né? Gosta até de mandar em Deus. A gente determina para Deus o que Ele tem que fazer. E em nenhum lugar a Bíblia nos ensina isso. Jesus vem como Filho de Deus, com todo o poder e toda a honra, e Ele vem para servir a Deus. Então nós somos chamados a servir. A promessa de Deus para nós é clara. Haverá a ressurreição, a vida eterna no reino de Deus. Mas neste mundo Deus nos coloca a serviço da sua palavra, a serviço do Evangelho, para levar o amor de Deus às pessoas, para viver e construir uma sociedade onde nós tenhamos paz, tenhamos alegrias, superemos nossas dores e nossas dificuldades, mas não percamos de vista o ensino da palavra e não deixemos de crer no Deus ao qual nós estamos a serviço e não para ser servidos. Quando hoje a gente encontra milhares de novas igrejas que surgem em nome de Cristo, a gente identifica com facilidade o quanto o ser humano quer ser servido por Deus. Então, vem aqui, não tem aquilo que gostaria que fosse servido a ele, a igreja não faz as suas vontades, Deus não faz as suas vontades, então vai para outra. E busca outra, ou até abre uma outra por conta própria, né? E a gente vai caindo nessa tentação de querer comandar Deus. E a nossa fé vai sendo enganada pelo maligno. E em vez de a gente firmar a nossa fé no Deus que nos chama a confiar e a servir, nós firmamos a nossa fé no Deus que nos obedece e faz aquilo que nós desejamos. Deus nos chama a servir, a vivenciar a nossa fé, a confiar e a caminhar na nossa vida com toda essa confiança, a não desistir e não abandonar Deus quando as coisas não vão como nós mandamos, como nós gostamos, a confiar que os caminhos de Deus para nós são maiores do que os nossos desejos, na maioria das vezes pecaminosos, a confiar que Deus está do nosso lado. E nele nós podemos jogar a nossa vida, colocar todo o nosso ser. Uma criança que está às vezes numa situação de perigo, né, está ali num lugar que precisa de ajuda, né, às vezes sobe num pé de árvore e aí não consegue descer e chama o pai, chama a mãe, socorro, me ajuda. Aí o pai vai lá, está lá no alto do galho do pé de árvore, o pai está ali embaixo e diz, pula no meu colo, eu te seguro. E a criança não pensa duas vezes e pula, porque ela confia no seu pai.
Assim nós precisamos confiar em Deus, saber que Deus nos segura no colo, nos pega, nos ampara. Não desistir da nossa fé quando as coisas não vão como a gente quer. Não desistir da nossa fé quando Deus não obedece às nossas ordens. Porque Deus nos chama a servi-lo com alegria, com amor, com dedicação, com fé. Que a nossa fé nos leve a confiar neste Deus presente na nossa vida. Que a nossa fé nos permita reconhecer nossas falhas. Que a nossa fé nos coloque a serviço do amor de Deus, servindo uns aos outros sob esta graça, sob este amor. Que Deus nos ampare e nos fortaleça nessa caminhada de fé. Amém. Em resposta à pregação da palavra, vamos confessar a nossa fé na oração do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade queira sentar-se. Convido para cantarmos a canção Alma Bendize, e durante esta canção queremos fazer o nosso momento de ofertas, sempre lembrando que a oferta é um momento de gratidão, de fé e de compromisso. Ofertamos em gratidão as bênçãos que Deus nos concede e pela nossa fé no compromisso com a Igreja de Cristo para os trabalhos de evangelização. A oferta deste domingo é destinada pela comunidade. Então a comunidade tem destinado essas ofertas locais para o nosso trabalho com jovens e crianças. Então, essa oferta vai para a comunidade, para o trabalho entre jovens e crianças aqui da nossa comunidade. Enquanto fazemos a oferta, cantamos. Graças
Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. O Senhor, Santo Deus, esteja com vocês, pelo poder do seu Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos glória, honra e louvor, em gratidão por Tua bondade e fidelidade para conosco. Tu, ó Deus, tens mostrado a nós a salvação por Teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos por isso, na esperança do Teu santo reino e na certeza do Teu imenso amor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos. Isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Amém. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice e, o tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. Ó Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo, que nos dá a vida, que cria comunhão e que nos torna um só corpo. Dá, Senhor, que partilhando deste pão e deste cálice, possamos viver a partir de Tua promessa em nossa vida diária e dar testemunho de Tua fidelidade. Ó Senhor, como sinal da comunhão que queremos ter contigo, e entre nós, irmãos e irmãs em Cristo, nos unimos em oração como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, que o partilhar de verdadeiro corpo e sangue de Cristo nos fortaleça na fé e nos fortaleça também na nossa comunhão como irmãos e irmãs em fé e na nossa comunhão com Deus. Amém. A comunidade queira sentar-se. Convido para este momento da partilha da Santa Ceia. Temos aqui o pão sem glúten para quem necessitar, só avisar aqui quando chegar. E fazemos então como de costume, pegando a hóstia, o copinho, retornando ao seu lugar. O coral vai nos conduzir com 2 canções, depois segue instrumental, e assim todos nós somos chamados e chamadas, bem-vindos para este momento de comunhão. Senhor,
Oremos. Graças te damos, ó Deus, porque nesta ceia tu vens a nós, fortalece a nossa fé. Dá, Senhor, que esta comunhão nos ajude a crescer no amor e no compromisso de vivermos uma vida conforme Cristo nos ensina. Que anunciemos a Cristo em nossas palavras, ações e orações. Assim rogamos por teu amado Filho, nosso Salvador. Amém. Comunidade queira sentar-se. Também temos uma bênção matrimonial que será realizada no nosso próximo sábado. Eu queria convidar o casal Luiz Alfredo e Brigitte para vir aqui, por favor. Aqui diante do altar, estão ali. Luiz Alfredo e a Brigitte estão se preparando para este momento. Por favor, aqui do meu lado. Tudo bem? Tudo bem? Luiz Alfredo Han Floriano é nascido no dia 12 de maio, dia do meu aniversário, né? No dia 12 de maio do ano 2000, nascido em Camboriú, filho do Algemiro Floriano e da Adelita Han, Adelita aqui do nosso coral, né? A Brigitte Rossi dos Santos nasceu no dia 5 de fevereiro de 2000, em Itajaí, é filha do Fabiano Ricardo dos Santos e da Yanaê Christian Rossi. O casal se une diante do civil e vem para o próximo sábado, dia 11, buscar a bênção para o seu matrimônio. Então, no dia 11, sábado que vem, às 9 horas da manhã, temos a celebração de bênção matrimonial do casal Luiz Alfredo e Brigitte. Com alegria, nós anunciamos este momento diante da comunidade, queremos acompanhar vocês para este momento tão significativo de colocar o matrimônio sob a bênção de Deus. Neste momento é mais do que uma celebração festiva, é mais do que estar na presença de amigos e família, é um momento em que vocês dão um testemunho da sua fé, aqui diante da comunidade, diante de Deus, diante da sociedade, porque vocês não querem apenas estar juntos, mas querem que Deus esteja junto com vocês. E a bênção de Deus certamente concederá muitas alegrias, realizações, e que vocês possam desde já sentir a presença de Deus em todos esses momentos, preparando também para esse dia, em toda a caminhada de vocês. Parabéns, a gente se alegra que vocês estão aqui cumprindo este gesto de fé diante de Deus e da comunidade. Então, queremos saudar ao casal Luiz Alfredo e Brigitte com uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Deus acompanhe, a gente vai se falando e se vê então, né, no momento da celebração. Grande abraço. E nós queremos convidar o coral Vozes do Mar com mais uma canção do Salmo 23. Ego
Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Queremos elevar nossos corações a Deus, colocando diante dele nossa gratidão pela vida, pelas bênçãos que ele nos concede e colocando diante dele nossos pedidos, nossas intercessões. Oremos. Santo e querido Deus, nós te agradecemos por tua presença em nosso meio, por tua palavra e teu sacramento da ceia que nos alimentam. Te agradecemos por teu amor que nos sustenta em todos os dias. Diante de ti, ó Deus, colocamos as nossas vidas, as necessidades de nosso viver, as necessidades do mundo ao nosso redor. Intercedemos, Senhor, pela tua igreja espalhada por toda a terra. Dá sabedoria, ânimo e fidelidade a todas as comunidades, pastores, pastoras, lideranças. Que a tua igreja seja um lugar de acolhimento, de consolo, seja um sinal de esperança em meio a um mundo tantas vezes dividido. Ó Deus, preserva-nos na verdade do teu evangelho. Coloca nesta também tua comunidade aqui em Balneário Camboriú toda a disposição e alegria do viver da fé, despertando sempre as pessoas para uma comunhão sincera e compromissada com o Evangelho. Pedimos também, Santo Deus, por todas as pessoas mundo afora que exercem funções de governo em municípios, estados, países, por todas as autoridades, concede-lhes discernimento, ética, coragem, espírito de justiça, para que trabalhem pela paz, pela integridade da criação e pelo bem-estar de todo o teu santo povo, ó Deus, protegendo os mais vulneráveis, indo ao encontro daqueles que necessitam de cuidados. Ó Senhor, lembramos de todas as pessoas que sofrem neste momento. Olha por aquelas que estão enfermas, em hospitais ou se recuperando em casa. Conforta os corações das pessoas que choram a perda de entes queridos. Aqueles que enfrentam dificuldades também no seu lar, na sua profissão, na sua vida financeira. Senhor, que a tua mão consoladora esteja sobre cada uma dessas situações. De maneira especial, intercedemos pelos povos neste mundo que passam por momentos de dor, de angústia. Pensamos na população da Venezuela, que sofre as consequências do terremoto. Pensamos, Senhor, nas tantas famílias que vivem em países e regiões de guerra e que sofrem as consequências dos desentendimentos políticos. Ó Deus, que essas pessoas sejam amparadas, fortalecidas, que sejam cuidadas pela tua igreja, que ali perto pode auxiliar e estender a mão, e também por aquelas pessoas que de alguma forma podem ajudar. Ó Senhor, olha também por cada pessoa que o busca neste momento em oração. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa-nos, ó Deus, também no sair hoje deste culto. Abençoa nossas crianças que estiveram e estão ali, ouvindo e celebrando em torno da tua palavra. Abençoa nossos jovens, para que tenham sempre alegria, bom ânimo para se encontrar e crescer sob a comunhão dos teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, a todas e todos nós que aqui estamos. Guia os nossos passos para que possamos viver o amor ao próximo na prática diária, para que sejamos instrumentos da tua paz e da tua graça, por onde quer que estejamos. E por fim, ó Deus, entregamos em tuas mãos os motivos de intercessão e os agradecimentos que trazemos em silêncio em nossos pensamentos e em nosso coração. Tudo isso nós colocamos diante de ti, confiando na promessa de que tu escutas as nossas súplicas por meio de teu Filho Jesus Cristo,
nosso Senhor e Salvador. Amém. A bênção de Deus, o Pai Todo-Poderoso, venha sobre cada um e cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu convido para a gente ainda sentar um pouquinho e prestigiarmos os instrumentistas do Coral Vozes do Mar, que prepararam o pós-lúdio com a canção A Chave é Saber Amar. Muito obrigado, obrigado ao Coral Voz do Mar, aos músicos, obrigado ao maestro pela participação e carinho sempre aqui com o nosso culto. Um grande abraço a todos vocês, um abençoado domingo, um bom dia.
em mim.